31 de março, domingo. Muito obrigado por estar aqui em meu canal no YouTube ou assistindo este vídeo pelo site Finance News. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Leonel. Nós vamos no vídeo de hoje fazer o estudo desses papéis. Vamos estudar o índice Bovespa, depois a Vale 3, Petri 4 e alguns papéis que foram pedidos, tá? Marfrig, a RRRP3, petroleira, né? Depois tem uma outra petroleira que é a REC V3 e vamos terminar o nosso estudo com o Açaí 3. Bom, vamos começar então pelo índice Bovespa no gráfico diário. Peço a vocês que entendam que esse estudo, esse vídeo, né, ele é tão somente um estudo, ele não é recomendação nem de compra, nem de venda. Só quem pode recomendar é analista certificado para isso ou profissional, né, com certificação para isso. Índice Bovespa no gráfico diário, pessoal, a gente observa o que? Tá? O índice ele fechou no pregão aí da semana que passou, que foi uma semana mais curta para o mercado, né? Fechou na quinta devido ao feriado na sexta. Vejam que ele fecha acima da média, isso é positivo, né? O volume, um volume baixo, normal, uma semana de liquidez menor em função do feriado, né? E agora, gente, se o índice continuar subindo, na minha opinião, vamos ver aqui então os pontos de resistência, pontos de resistências de curtíssimo prazo, certo? No gráfico diário do índice Bovespa. Na minha opinião, a máxima da quinta-feira, né, lá do dia 28 de março, ali na região dos 128.363 pontos, aqui ó, é uma resistência de curto prazo. A próxima é naquela faixa ali dos 129.148, 129.200 e incluo essa sombra, né, desse candle aqui deixado no dia 21 de março, na máxima de 129.555. Também é uma resistência de curto prazo. Tá? Se o índice voltar, né, a ter uma queda, na minha opinião, mínima de quinta-feira, ou seja, a faixa dos 127.720 pontos, é uma região de suporte. Tá? O outro, na minha opinião, está aqui nesse fundo, ó, no fundo do dia 27 de março, ou seja, na mínima, né, do dia 27 de março, em 126.222 pontos. Tá? Se cair mais um pouquinho, esse fundo aqui serve como um suporte, tá? Tecnicamente falando, na região dos 125.802 pontos. De uma forma geral, a gente observa que o índice ele está dentro de uma lateralização, né? Uma longa lateralização. Então, dentro disso aqui fica muito difícil comprar e vender para nós que gostamos de operar tendência, né? A gente gosta de operar tendência, né? Ou alta, né? Ou baixa. E quando fica lateralizado assim, né, desde metade de janeiro o índice está dentro de uma lateralização, já já eu mostro isso para vocês em detalhes no gráfico semanal, fica difícil de operar. Tá? Papéis que têm uma correlação positiva com o índice, né? Porque lateralizado você não tem uma tendência definida. Tá? Algumas pessoas perguntam, poxa, mas o índice não está subindo aqui, não tem fundos cada vez mais altos? Sim, mas se você olhar um horizonte mais longo de tempo, está fazendo isso dentro de uma lateralização. Né? Mesma coisa que aqui. Ó. Ali em fevereiro, ele fez fundos cada vez mais altos. Chegou a romper a lateralização, mas depois voltou para dentro dela. Tá? Então não significa muita coisa. Né? O que nós esperamos para o índice? Nós esperamos que o índice, para romper essa lateralização ou voltar a ter uma tendência, que ele deixe um candle de forte alta, né, um maruboso ou marubozu, um candle parecido com esse aqui, ó. Olha aqui, ó, um candle deixado lá em 27 de fevereiro, né? Mas esse candle tem que vir acompanhado de um volume forte, um volume bem forte, tá? E o volume é um problema na nossa bolsa, desde que os estrangeiros começaram a sair em massa da nossa bolsa, né? Procurando uma rentabilidade melhor em ativos lá nos Estados Unidos. Tem a questão dos juros lá, esperava-se que o ritmo de cortes, né, vai ser num ritmo menor ou menos intenso que o mercado esperava. Então,
isso migra, faz com que o capital, a maior boa parte do capital vá para lá, tá? Entre outros fatores, né? E o que nós precisamos então é de um Marubozu ou Marubozu, não um candle igual a esse, mas com uma alta forte. Vejam que lá no dia 27 a alta foi discreta, né? Não foi muito assim, não foi intensa, né? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem, né? Vejam que as médias, a de 9 aponta ligeiramente para cima, mas a de 21 aponta para baixo, tá? Lembro a vocês também que a média aqui no gráfico diário do índice Bovespa, a média ali na faixa dos 127, a média de 21 períodos, tá? 127.788 pontos é uma região de suporte. Se cair, tende a encontrar suporte aqui na média, né? Ok, pessoal? Então, o que nós esperamos é ou um candle, um marubozu, como queira, né? Ou um pivô de alta com volume alto. Em síntese é isso. No gráfico semanal a gente pode ver essa lateralização. Aqui está ela, ó. Na minha opinião, esse nível aqui esse fundo aqui, né, deixado em janeiro, ele está no mesmo nível do fundo deixado em março, tá? Então temos um fundo aqui, temos um fundo aqui. Estão praticamente no mesmo nível. Então isso aqui sugere para mim aqui, ó, uma lateralização. Quando rompe, volta para dentro dessa lateralização, tá? Temos que romper essa lateralização, né, gente? Temos que romper, e o rompimento dessa lateralização no semanal para mim ocorre quando romper a faixa dos 128.669 pontos, quando romper lá em cima aquela sombra, tá? Aqui, ó. Nesse tempo gráfico semanal do Ibovespa, a gente observa que o índice cruzou para baixo da média de 21 e agora a média de 21 é a resistência. Vejam que tocou na média, né, na semana que passou, mas fechou abaixo dela. Tá? A média no semanal é uma resistência e a média está em 128.303 pontos. Tem que deixar um candle acima da média de 21. Tem que cruzar para cima, um candle de fechamento no semanal, para mostrar que nós vamos retomar a tendência longa, que é de alta. A tendência de longo prazo do Ibovespa, ela continua sendo de alta. Tá? É uma tendência iniciada em março. Olha aqui, ó, em março do ano passado, há um ano, né? Olha aqui, os fundos são cada vez mais altos. Tá? E agora encontra uma lateralização. Nesse tempo gráfico, média de 21 ainda aponta para cima, a de 9, que é a linha roxa mais fraca, lateralizada. Tá? Tivemos uma queda de volume, mas esse volume aqui da semana que passou, em função do um dia menos de pregão, é óbvio que ele vai ser menor. Isso não nos diz muita coisa no momento, tá, gente? Bom, nesse tempo gráfico, principal suporte para mim do índice Bovespa é aqui, ó. É lá em 125.802 pontos. Se perder aquilo lá, nós estaremos rompendo para baixo a lateralização, tá? E aí a sinalização passa a ser de baixa, ok? No gráfico semanal temos como resistência aqui nesse ponto, ó, ou seja, ali nos 129.555, depois em 131.700, tá? Certo? Bom, vamos seguir aqui o nosso estudo, vamos olhar agora a Vale 3. Vale 3, gente. Vamos olhar primeiramente o diário da Vale 3. A Vale é um papel que encontra resistência tecnicamente na média. Vejam que tocou na média em 21 de março, voltou a cair. Tá? Então agora ela até pode fazer um repique e voltar até a média. Podemos dizer que tecnicamente na faixa dos R$ 61,82 ela encontra uma resistência. Tem resistência antes? Sim, a média de 9 períodos. Tá? Essa linha roxa aqui mais fraca. Então, na faixa de R$ 61,00 é resistência. Esse topo aqui, né? E esse topo aqui também são resistências de curto prazo, tá? Ou seja, 61,32 é resistência e depois a faixa dos 61,56 também é resistência, tá? 61,56, certo? Se a Vale resolver cair
onde é que ela encontra suporte? Tecnicamente, no fundo do dia 28, né, na mínima, ali na faixa dos R$ 60,07. Aqui também é uma resistência, né, ou seja, na mínima de 59,69, lá do dia 27 de março. Depois 59,59 também é um ponto de resistência. Tá? A Vale continua na sua tendência de baixa principal iniciada lá em dezembro do ano passado. Não há sinal à vista não há sinal à vista de reversão dessa tendência. Se a Vale fizer um repique, né, se ela buscar as médias, se ela retornar até a média de 21, na minha opinião terá sido tão somente um repique. O importante para nós não é somente o repique. Eu sei que tem muitos de vocês que gostam de operar repique, né? Mas o importante não é apenas retornar à média, é testar o fundo e armar pivô e fazer uma onda 3 para cima. Ok? Não há sinal disso ainda, tá? Semanal da Vale. Bom, gente, a Vale no semanal ela se encontra fazendo uma espécie de uma lateralização abaixo das médias, demonstra uma fraqueza muito grande da força compradora, né? E no semanal a Vale 3 encontra resistência aqui na faixa dos na média de 9 períodos, né? Ou seja, em R$ 62,71. Tá? Depois aqui, ó, 64,77 também. Depois aqui em cima, na média de 21 do semanal, Vale 3 encontra resistência em R$ 66,75. Ok, pessoal? Aqui também vale o mesmo raciocínio, né? Opa, vamos voltar lá para o semanal. O importante é que a Vale faça um repique, teste de fundo e arme pivô no semanal. Tá? Um processo desse aqui pode demorar semanas, mas é isso que a gente espera, né? Tá? E não vejo venda nesse momento em Vale, a não ser que o papel venha a perder a região ali dos 60, dos 59,36, que aí pode buscar 57,56, né? Naquele nível ali, e 56,68, né? Precisamente é 56,73, que é o fundo deixado lá em agosto de 2023, que tecnicamente é um suporte. Mas teria aqui pouco, operar vendido aqui teria que ser uma teria pouco alvo, né? Um alvo pequeno aí de 5%, tá? E operar comprado aqui também eu não vejo motivo por aspectos técnicos. Se você olha por motivos de fundamentos, aí é diferente, é uma outra análise, né? Mas tecnicamente a gente esperaria ou pelo menos um candle aqui de forte alta, né? Com volume dando sustentação a essa alta, ou então pivô, né? Muito bem, sobre a Vale 3 era isso. Petri 4, o que, é que nós podemos falar aqui da petroleira estatal? Vamos olhar primeiro o gráfico diário, né? Consolidação abaixo da média de 21, tá? Fraqueza da força compradora, tá? Vejam que o volume cai. Na sexta-feira, na quinta-feira do dia 28 de março, da semana que passou, o papel subiu 2%, né? O volume aumentou um pouquinho, era um véspera de feriadão, né? Isso não nos diz muita coisa. Chegou a tocar na média de 21. Então, média de 21 é resistência, tá? Média de 21 da Vale da Petri 4. Ou seja, é 37,46. Toca lá, tende a cair. Toca, tende a cair, tá? O importante é o quê? O importante é que feche, deixe um candle de fechamento acima da média. E eu diria mais, o papel Petri 4 tem uma outra resistência. Olhem para a esquerda do gráfico e vejam a ponta dessa sombra, né? Lá do dia 11 de março. A ponta dela lá em cima é uma resistência, tecnicamente é. Ou seja, 37,74. Toca em 37,74, tende a cair. Tá? O papel pode ficar interessante se e somente se romper 37,50 e é precisamente 37,74, né, gente?
37,74. O papel fica bem, pode ficar interessante se romper esse nível de preço, mas o volume tem que dar condições, tem que estar aumentando. Se esse volume continuar baixinho do jeito que está, não nos diz muita coisa, tá, gente? Tem que ser um candle de fechamento acima. Por quê? Porque aí o papel pode vir a fechar o gap. Um gap enorme deixado ali no dia 8 de março, né? Quando o papel despencou com aquela notícia de que não ia, pelo menos por enquanto, fazer o pagamento dos dividendos extraordinários. Só pagou somente o dividendo, vai pagar, né, o dividendo ordinário, tá? Muito bem, fica então para vocês avaliarem no semanal o que a gente observa, consolidando abaixo da média de 21, tá? Média de 21, ou seja, 37,67 no semanal é a resistência a ser rompida, ok? Tem que ser um candle de fechamento acima. O papel mostra que poderá retomar a sua tendência longa, né? De alta, né? A, o papel mostra isso se deixar um candle de fechamento acima da média de 21, tá? Para mim, o papel perde a tendência longa de alta se fizer um zigue-zague para baixo aqui. Tá? Esse zigue-zague para baixo é se o papel perder 37,06. Desculpem, é 35,10, tá? Tem que romper para baixo 35,10. Aí o papel pode projetar a Petri 4, né, no semanal, toda essa perna de alta, essa perna de queda aqui, ó, essa onda 1 aqui, né? Onda 1, onda 2, se houver a 3, a gente pode ter para baixo aqui, vamos fazer direitinho aqui o nosso estudo, né? Isso aqui, ó, ela pode projetar para baixo essa perna de alta. Desculpem, essa perna de baixa. Aqui, ó, tá? O que levaria os preços para a faixa de R$ 27. Tem um outro jeito a gente calcular isso, que é por Fibonacci. A gente coloca extensão de Fibonacci, tá? O que eu estou fazendo aqui é em hipótese, tá, pessoal? Tá? Olha aqui, ó, nós temos o número 1 lá na faixa de 29,89, né? Tá? Então, o número 1 seria um possível alvo de Fibonacci. Mas isso se e somente se Petri 4 perder o fundo, esse fundo aqui da semana ali de 4 de março, em 35,10. Tem que perder 35,10. Tá? No momento, a Petri 4 está lateralizada. Agora, eu ressalto que no gráfico diário nós temos claramente já uma tendência aqui de baixa, porque os fundos são cada vez mais fundos. Embora nós tenhamos uma lateralização, né, depois daquela queda enorme do dia 8 de março para cá, ou seja, o mercado esperando para ver o que acontece, tá? Mas claramente isso aqui é uma tendência de baixa no curto prazo, certo, pessoal? Já no semanal, lateralização, vamos ver para onde é que acontece esse zigue-zague, né? Se vai ser para baixo ou se vai ser para cima, tá? Seguindo aqui o nosso estudo, vamos ver a 3R, RRRP3. O que é a RR? Né? Uma petroleira, chamada petroleira júnior, assim como a Petro Recôncavo. E a Prio, né? A Prio já não é mais tão júnior assim, né? Mas também não é uma Petrobras ainda da vida em termos de tamanho, né? Em termos de produção. O que a gente observa na 3R, tá? Por favor, você que pediu para eu estudar esse papel, não entendo o que eu falar aqui como um estudo, né? Primeiramente, vamos olhar o gráfico diário, né? A gente observa aqui que o papel ele rompe uma lateralização, né? Isso aqui tudo é uma lateralização, ó, tá? E uma região que o papel tentou romper lá em janeiro, não conseguiu, tentou romper ali em fevereiro, não conseguiu, né? Mas rompeu ali no dia 20 de março e foi embora, tá? O outro jeito da gente estudar isso é isso aqui, ó, perna de alta, teste de fundo, rapidinho, onda 3 para cima, tá? E vejam que o volume ele cresce um pouquinho, né? Não muito, mas cresce um pouquinho e foi embora. Tá? O papel já chega numa região, a 3R,
numa região de possível resistência ali em 33 com, vamos ver aqui, 33 com 47. Olha aqui, ó. Temos um topinho deixado em novembro do ano passado e tocando lá, está pertinho já de tocar naquele topo lá em cima, tá? Tá pertinho, né, gente? Então, comprar agora é arriscado, tá? Tá perto de uma região de resistência e tá longe das médias, né? Vamos ver aqui, ó, nós temos uma distância da média de 9 períodos em torno de ah, em torno aqui de 6%, né? E uma distância da média de 21 de 10%, tá? Comprar agora é assumir muito risco. O ideal é esperar o papel recuar para as médias, né? Ou lateralizar, que é uma forma de realização no tempo. Lembrando que lateralização é uma forma de realização, porque dá tempo da média se aproximar do preço. Ok? Papel bonito, graficamente bonito para uma operação de swing. Quem conseguiu aproveitar esse rompimento aqui em 29,96, R$ 30, né? Tá de parabéns, né, gente? Tá? Bom, lá no semanal o que, que a gente observa, né? Olha aqui, opa, aqui está a lateralização, né? O papel rompe para cima a lateralização, ficou bonito, o volume não aumenta muito, né? E ele já está perto de uma região de resistência. Se continuar subindo mais um pouquinho, a próxima resistência está em R$ 34,38, 34,38, tá? Ali uma próxima resistência, certo? Nesse tempo gráfico semanal, o ideal é que o papel faça aqui uma lateralização ou recue, né, até pontos rompidos, tá? Até topos rompidos, né? Pode ser essa sombra, ou seja, o topo da sombra, né, em 31,90. O papel poderia fazer um recuo até 31,90 ou até ali a faixa de 31,54, né? Quem sabe 31, 30,63 são níveis que o papel, uma vez voltando, se retornar para sua alta, pode ser pontos interessantes de compra, tá? Agora fica um pouco arriscado, né? Porque está longe da média e se houver uma correção mais intensa, mais forte do mercado, o risco é você tomar um stop, enfim, tá? Bom, seguindo aqui o nosso estudo, vamos ver agora o gráfico de a gente pulou Marfrig, né? Já já olha Marfrig. REC V3, REC V3. O que a gente observa aqui da REC V3, da Petro Recôncavo? Eu não sei como é que estão as informações a respeito de uma possível combinação de negócios da 3R com a Petro Recôncavo, mas esse pode ser um drive para esses papéis, né? Eu acho que foi o pessoal, não sei se qual dos teve um acionista relevante, não sei se foi da Petro Recôncavo ou da 3R, né, que propôs uma fusão entre as empresas, né? Isso tem toda uma série de procedimentos no âmbito corporativo e não sei em que pé está essa situação, tá? O fato é que em termos gráficos, o papel REC V3 no diário ele tem uma configuração que é bem interessante. Por quê? Se nós imaginarmos que isso aqui é uma perna de alta, isso aqui é um teste de fundo e depois o papel foi subindo, observem que se e somente se romper 23,64, o papel pode projetar para cima essa perna de alta aqui, tá? E aí nós vamos usar o nosso amigo Fibonacci para nos ajudar a calcular isso aqui, né? Então, extensão de Fibonacci baseada em tendências. Aqui está Fibonacci. Olha aqui, ó. Vejam que o papel poderia, vamos ver onde é que está o número 1 dessa operação, né? O número 1 dessa operação está lá em R$ 25,06. Então, é para lá que o papel pode ir, caso venha a expandir uma onda 3 aqui, para cima, tá? Eu lembro a vocês que tem alguns poréns aqui. Quando o papel romper na faixa dos R$ 23,64, logo ali em cima ele tem resistência de curto prazo.
23,79 por ali é uma região de resistência. Esses topos aqui, ó, são resistências importantes, ou seja, ali na faixa dos 24,41, tá? Então essa subida aqui pode parar aqui nessa resistência, pode sofrer ali uma resistência ao preço. Cruzando, a próxima parada seria lá em 25,06, tá? Esse rompimento aqui, se houver também, para quem quiser aproveitar isso, né? Uma operação de swing, tem que entender que o volume aqui, quando romper, tem que ser um candle de fechamento e o volume tem que estar alto ou crescente. O volume tem aumentado aí um pouquinho no papel, né? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco de cada um, né? E eu quero ver esse papel no semanal. No semanal o papel está a REC V3 acima das médias, né? Claramente aqui nós temos como resistência esses topos aqui em cima, ou seja, na faixa de 24,37, né? 24,37 é a principal resistência, é lá que tem que romper. Tem que romper. A tendência é tocar naquela faixa e cair. Tem que romper. Rompendo essa resistência, o papel fica muito bonito no semanal, né? Com um alvo provável lá em 26,70. Por que 26,70? Olhem para a esquerda do gráfico, nós vamos ver aqui, ó, um topo deixado em 13 de março, na semana de 13 de março do ano passado, ou seja, lá em 26,70 é um provável alvo da REC V3, caso o papel faça o rompimento desses topos aqui, ok? Praticamente uma consolidação que o papel está enfrentando, né? Desde janeiro, tá? É interessante, tá, gente? É um papel interessante, tá? Mas lembro a vocês que esse rompimento tem que ser feito um candle de fechamento e com volume alto ou crescente, tá? Fica aí então para vocês avaliarem, né? REC V3. Vamos ver Marfrig que eu pulei. MRFG3. A Marfrig é um papel que nós temos acompanhado pelo semanal já há algum tempo, né? Por quê? Por causa dessa configuração aqui, ó, sobe, testa fundo e faz um zigue-zague para cima, tá? Marfrig para mim fica um papel muito interessante se e somente se romper esse topo, ou seja, se romper R$ 10,56, porque aí o papel poderá, né, poderá fazer uma expansão de uma onda 3 para cima, que pode ter o mesmo tamanho que essa perna de alta aqui. Então vamos botar o nosso amigo Fibonacci para ele nos dar essa projeção. Vamos botar lá no fundo. Isso aqui eu estou trabalhando em hipótese, tá, pessoal? Não estou dizendo que vai acontecer. É uma hipótese. A análise gráfica é uma análise estatística, tá? Ela ganha mais força em termos estatísticos, né, caso venha preencher alguns requisitos. Nesse caso aqui, o papel ganha probabilidade, aumenta a probabilidade, né, de fazer uma onda 3 para cima, né, e buscar R$ 12,74 se romper esse topo. E esse rompimento desse topo, esse rompimento dessa faixa aqui de preço tem que ser feito com volume. O volume aqui embaixo, ó, tem que estar crescente. Se o volume estiver caindo e o papel subindo, isso pode ser uma divergência, então ele não preenche uma das condições e talvez não consiga chegar até lá em cima, tá? O volume tem que dar sustentação à alta do papel, tá? Essa é a condição, certo? E é claro, a outra condição seria o mercado como um todo também ajudar, né, gente? Então é isso. O papel fica bonito se romper aqui e poderá expandir para cima uma onda 3, tá? Tá nesse momento praticamente aqui com dificuldade de romper porque é uma região de resistência, né? Vamos voltar aqui para o diário. No diário o papel passou por uma semana de forte volatilidade, né? Olha aqui, ó. No dia 22 de março caiu 6%, caiu 3% em 26 de março, 27 de março caiu 2%. Aí lá no dia 28, o último pregão da semana que passou, subiu
12%, né, com um volume forte para uma véspera de feriadão. Né? Não sei se teve notícia, enfim, mas isso aqui complica um pouco, né, porque pode dar uma violinada, né, numa operação aí de swing, enfim. E vejam que está pertinho da resistência, né, gente? Está pertinho aqui. Vamos seguir acompanhando então Marfrig, tá? E vamos terminar com açaí. Açaí. Açaí, gente, é um papel que não deixa de ser interessante do ponto de vista gráfico. Eu não sei se vocês gostam de operar esse tipo de papel, né, desse setor, né, setor de varejo alimentício. O açaí, ele vem com uma certa dificuldade de romper a região ali esse topo aqui, ó. É um topo deixado lá em 22 de fevereiro, né? Agora vejam que se ele romper aquele topo, tá? Na minha opinião, se romper aquele topo, vamos dar o preço aqui do topo, né? Se romper a faixa de R$ 15,08, o papel fica interessante, né? Interessante desde que o volume aumente. O volume vem caindo, né? Esse volume tem que aumentar, tá? O papel pode buscar aqui, ó, esses topos ali, pode buscar aquele topo lá em 16,22, tá? Esse topo aqui deixado em 30 em março do ano passado, certo? Então fica aí também para vocês avaliarem, tá? Quero ver no semanal, né? Olha aqui, ó. Olha a consolidação, aqui já vem desde fevereiro, né? Consolidado, tentando romper a faixa dos R$ 15,08, não consegue, né? E perto das médias, né? O volume vem caindo, esse volume tem que subir. Então, em síntese, se o papel conseguir romper R$ 15,08, tá? Tem que dar um rompimento aqui, ó, acima dessa região, né, desse valor aqui de R$ 15,08, o papel pode ficar bem interessante, tá, para uma operação aí de position, tá, ou até mesmo de swing trading, certo? Mas o volume tem que aumentar. Se esse volume continuar baixo, se houver o rompimento lá em cima, cuidado, porque pode ser um falso rompimento, certo, pessoal? E tem que ser um candle de fechamento, tá? Então fica aí para vocês avaliarem, né? Açaí. E dessa forma terminamos o nosso estudo. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato aí pelo canal no YouTube, né? Desejo a você e a sua família uma excelente semana.